Bem-vindo, Hugo. Tudo Olá, bem? gente, tudo bem? Renato, Dri, Sinara, como é que vocês estão? O Hugo está Você já combinadinho chamou, comigo, ó. De É, Paredes Azuis. você já chamou o Eike para lançar um livro aí na sua editora? Escrever ainda na não. Jacobin? Ele poderia ser um colunista da Jacobin Brasil. Ai, ai. Ainda O melhor não, Hugo, né? Hugo, a loja do MST com a expressão popular tá uma coisa incrível, né? Tá, eu soube que eles abriram lá recentemente, lá tenho grandes amigos na expressão popular, pessoal do MST também, inclusive minha amiga Tim Schack, estou aqui traduzindo um texto dela que vai sair em breve na Jacobina. Eles Autonomia tentaram abrir. literária também vai colocar lá? Depende, a gente sempre faz coisas juntos, né? Estamos por aí, a gente já vendia, mas a gente sempre é parceiro nas coisas que a gente faz, né? Massa. Mas olha só, na madrugada de sábado para domingo, teve um ataque do Irã a Israel, e agora, ontem, teve uma reunião de urgência no Conselho de Segurança da ONU, onde foram trocadas acusações entre os países, entre Israel, Irã, Estados Unidos, Rússia, e agora o que se fala é se vai haver ou não uma escalada do conflito ali no Oriente Médio. Eu queria que o Hugo comentasse para a gente o que significou esse ataque do Irã a Israel, que foi ali, né? Israel conseguiu conter todos os projéteis pelo sistema de segurança de Israel. Mas diga lá. Quase todos, né? Hugo. Olha, num primeiro momento, Israel lançou um ataque contra a embaixada do Irã na Síria. O Irã esperava que grandes oficiais ali da sua guarda revolucionária não fossem atacados na embaixada, mas foram. Eles subestimaram a capacidade de Israel de desrespeitar o direito internacional, que é algo comizinho na Palestina, todo mundo sabe aqui. E aí o Irã se viu obrigado a responder. A resposta do Irã é o que os analistas chamam de resposta coreografada. Ele não tinha interesse de lançar um ataque repentino que despertasse uma guerra. Ele queria mostrar a força dele. Ele mandou uma quantidade grande de drones e depois isso foi seguido por mísseis comuns e depois mísseis hipersônicos. Nada indica que o Irã tinha interesse de realmente atingir áreas. Mas, primeiro, ele tinha o interesse de mostrar força, segundo, mapear o Iron Dome, ver como ele reage, e agora, pela primeira vez, o mundo tem uma visão exata de como ele reage. E o terceiro ponto é mostrar que o Irã podia atingir. O Irã descobriu que ele só pode atingir Israel, basicamente, com os mísseis hipersônicos ou com artilharia. Se o Irã quiser realmente entrar em guerra com Israel, muito provavelmente ele vai atacar usando artilharia desde o sul do Líbano e seguir com o bloqueio do Mar Vermelho, que é algo que os Houthis fazem lá no Iêmen, que é um país árabe, né? Sempre lembrando que o Irã é um país de língua majoritariamente persa, é um país de fé muçulmana, mas não é um país árabe. Mas o Irã tem essa aliança com os Houthis ali, que eles travam aquela circulação de mercadorias que vão para Israel, gerando um grande prejuízo econômico. Então, na minha opinião, e de muita gente, o Irã ele fez algo grandioso para mostrar essa capacidade de atingir Israel, que dependeu de ajuda americana, jordaniana, para barrar isso daí. Numa situação de guerra normal, Israel tem como bloquear boa parte de disparos que sejam feitos contra o seu território, mas não todos, e o Irã entendeu como atingir Israel. Tá? Numa guerra normal, de novo, o Irã não atacaria dessa forma. Ele atacaria desde o Líbano, onde ele tem uma artilharia. A artilharia ela não é exatamente bloqueada pelo Iron Dome, como a gente tem visto com alguns ataques pontuais do Hezbollah ao norte de Israel. O Hezbollah, Hezbollah, que é uma milícia xiita, árabe, lá no sul do Líbano, aliado do Irã, e que ele está posicionado ali. O Hezbollah, que é também um partido político. O Irã fez isso porque a regra do Oriente Médio é muitas vezes você não pode mostrar fraqueza. Né? E o Irã, as duas vezes que ele foi atacado, ele perdeu
grandes operativos, como quando os americanos mataram o general Soleimani, ele também deu uma resposta coreografada bombardeando uma base americana. E avisou antes, como avisou antes Israel do ataque. Ele avisou Israel? Sim, foi avisado. E o que todo mundo tem comentado, Renato, é o seguinte: o Irã colocou isso claramente, que essa resposta ocorreria, se daria dentro de alguns dias. Toda a imprensa já foi chamada para o plantão, então, quer dizer, a imprensa sabia também. E os americanos estavam informados. Isso foi conversado em Omã. Há muitos relatos sobre uma reunião da direção da CIA com emissários iranianos em Omã, para decidir que o Irã não lançaria um ataque voltado a iniciar uma guerra. Israel sabia muito bem disso, mas o Netanyahu, desde o começo do conflito em Gaza, ele tem tentado arrastar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã. Desde o começo. Desde a resposta desproporcional, que eles usaram, resposta desproporcional e deslocada, porque uma resposta desproporcional à ação do Hamas seria atacar o Hamas com mais força do que o devido. Além de desproporcional, eles atingiram civis que não tem nada a ver, isso não é desproporcional. Isso é punição coletiva contra a população civil, que é crime de guerra, é crime contra a humanidade, é genocídio sim, mas o Netanyahu quer manter um estado de guerra para se manter no poder. Desde sempre, desde que ele ocupa o poder, já é a terceira vez que o Netanyahu está no poder, essa terceira meio que só foi ligeiramente interrompida, a segunda foi longa. Sabe-se que o Netanyahu tem tentado arrastar os Estados Unidos para uma grande guerra contra o Irã, porque ele vê o Irã como a única ameaça real, como um Estado organizado ali no Oriente Médio, que poderia, numa situação limite, ser o grande entrave estratégico a Israel. E o Netanyahu, além de querer eliminar esse adversário, é óbvio que ele quer manter um estado de guerra permanente para ele chefiar esse governo de unidade nacional, que é obrigado a manter ele no poder, porque ele é o único fiador, ele é o único sujeito capaz de unir diferentes setores ali, mesmo com boa parte desses setores odiando, isso mantém o Netanyahu no poder, o mantém por esse estado de guerra. Agora, essa história de criar uma grande guerra contra o Irã está colocada desde o começo dessa crise, gente. E os Estados Unidos têm tentado evitar isso, porque o Biden, em particular, não tem interesse, porque uma guerra contra o Irã vai fazer o preço do petróleo saltar na lua, de uma hora para outra. Não é qualquer coisa. O Irã não é o Iraque. O Irã é um país maior, mais organizado, mais capaz militarmente, mas tem um segundo ponto que também força o Netanyahu a querer destruir o Irã, usando, claro, os Estados Unidos, porque Israel sozinho não tem condição de fazer isso. É o fato de que o Irã, dentro em breve, pode desenvolver a bomba atômica. A partir daí, essa ação seria impossível. E o Netanyahu sabe que o custo disso é grande para Israel ter um elemento que limite o seu poder, porque Israel só tem sido limitado à força, ou na força das armas ou do dinheiro, nunca pela razão. Então, por isso que ele tem uma preocupação com o fato de existir um Estado iraniano. Ô, Hugo, o que você está vendo? Eu estou vendo aí, desde o final de semana, um movimento da mídia para criticar a nota do Itamaraty sobre o ataque do Irã, né? Você está vendo isso? Eu vi gente até que eu respeito no jornalismo vendo com esse papo. E aí, para rebater a nota do Itamaraty, eles buscam quem? O embaixador de Israel, as entidades que criticam a posição brasileira. Defender Israel, né? Tipo... Ridículo. Como é que você está vendo isso aí, Hugo? Esse é o mesmo problema desse massacre que está acontecendo em Gaza, gente. A mídia brasileira normal, ela consegue se superar. Eles só dão a visão israelense de gente ligada ao Estado de Israel ou a lobbies muito conectados ao Estado de Israel. E nem é aquela coisa, vamos colocar duas visões aqui, põe lá o André Leist e põe outro cara. Não. Os palestinos simplesmente não têm sido ouvidos. A voz deles foi silenciada na mídia brasileira de uma maneira muito radical. A Globo consegue se superar. Ontem a Folha estava com as chamadas horríveis durante boa parte do dia, depois mudou um pouco para o noticiário nacional, porque isso mostra a força desse lobby
ligado a Israel no Brasil, e o que é uma maluquice completa. Né? Os caras eles estão querendo arrastar o mundo para uma guerra terrível, no mínimo uma guerra regional, com consequências absurdas, e querem arrastar o Brasil junto, né? E a nossa mídia acaba servindo a esses interesses aí por várias questões. Dinheiro, compromisso político, alinhamento ideológico, tudo isso daí junto. E se isso, vamos supor, se isso funcionar, onde é que isso vai parar? Vai parar num conflito maluco. Isso contraria o interesse nacional brasileiro, que tem uma parceria econômica com o Irã e também com os países árabes ali na região. É uma postura indecorosa, né, Sinara, e burra, mas que está ligada a uma ação estratégica. É isso que se chama de guerra híbrida, né? É uma guerra em várias frentes e de várias maneiras, que Israel trava comunicacionalmente aí, toda parte. Ô, Hugo, você acha que existe alguma chance de haver uma reação em Israel a uma possível radicalização do Netanyahu? Porque uma coisa é se enfrentar, como você disse, o Irã não é um país pequeno, é um país com potência. O Irã pode causar danos razoáveis a Israel dentro do seu território. Seria talvez a guerra onde Israel sofreria mais internamente, porque Israel tem feito guerras fora do seu território. E nesse caso, eu acho que ele sofreria ataques. Querendo ou não, quer dizer, as pessoas têm medo de guerra. Né? Acho que tem todo aquele clamor, vamos enfrentar, mas não é aquelas verem assim, caindo bomba e matando filho, sobrinho, neto, tal. Não pode ter uma reação ao contrário ao Netanyahu? Deveria ter, Renato, mas eu não acredito nisso. Eu acho que eles vão ser arrastados, eles estão arrastados por um pensamento belicista, por um ufanismo nacional que passa por pela questão da arma. O que pode gerar um mal-estar no médio e longo prazo é a questão econômica, que não está boa em Israel, inclusive pelo bloqueio do Mar Vermelho. Né? E agora a Turquia, que adotava uma atitude ambígua, né? Criticava Israel, mas continuava fazendo comércio, mas os turcos, pelo jeito, vão começar a mudar. Há uma pressão interna para que o Erdogan pare de negociar em tamanha quantidade com Israel. Então, isso vai gerar um mal-estar, mas há um grau de enlouquecimento coletivo dentro de Israel que tem gerado apoio a esse massacre em Gaza. Esse massacre em Gaza está acontecendo porque há uma desumanização completa da população árabe do Oriente Médio, da população muçulmana do Oriente Médio, e uma lógica belicista que é trabalhada no sistema educacional, que é trabalhada naquele serviço militar obrigatório, pelo qual passam praticamente todos os jovens, um tipo de propaganda recorrente também nas universidades. Então, isso erode o espírito crítico, isso erode digamos, esses elementos mais ou menos assim. É algo exclusivo a Israel? Não. Em maior ou em menor grau, isso acontece em várias partes do mundo. Por exemplo, a repressão da polícia militar no Brasil, que mata tanta gente, tantos compatriotas, ela só é possível porque existe um trabalho semiótico de propaganda que permite essa desumanização. Isso acontece no Brasil em uma menor escala, mas da nossa polícia contra os nossos patriotas, né? E em Israel acontece algo parecido, em larga escala, no sentido pior e piorado, contra os palestinos, contra os árabes e contra os muçulmanos. Então, eu acho que a vaca foi para o brejo nesse sentido. Israel só vai conseguir uma limitação econômica se os Estados Unidos tomarem uma posição diferente ou se eles sofrerem uma derrota militar. Senão, eles vão continuar, o Bibi vai aí seguir na escalada aí desse conflito. Sim, se os Estados Unidos tomarem uma posição definitiva, falarem vai acabar o dinheiro, vai acabar isso daí, mas o Biden não faz isso. O Biden uma hora condena, uma hora segura, outra hora manda mais arma. O Biden está brigando, inclusive, contra a direita do Partido Democrata. A direita do Partido Democrata começou a se colocar contra
Israel, eu estou falando Nancy Pelosi, estou falando Chuck Schumer, que inclusive é judeu, eles começaram a criticar o massacre que estava acontecendo e muitos doadores de campanha do Biden estavam ameaçando, falaram, olha, meu amigo, isso aí está saindo do normal, ou a gente botou muito dinheiro na sua campanha, não é possível que você não controle o Netanyahu, porque você vai perder, porque a base eleitoral democrata está frustrada com isso. Inclusive, por essa razão, Israel atacou a embaixada iraniana em Damasco, para provocar uma reação do Irã e voltar a dizer, olha só como a gente é a vítima dessa história, entende? Então, eles atacaram a embaixada, eles sabiam, eles estavam monitorando quem estava lá, o Irã foi incauto estrategicamente, achando que Israel não ia cruzar uma linha de atacar uma embaixada, o que é um ato bárbaro, viola o direito de guerra. O direito de guerra desde a forma como a gente conhece ele lá da antiguidade. Israel fez isso e poderia fazer, Israel vai fazer, é capaz de fazer qualquer coisa. Só para se colocar nessa posição de vítima de novo. E as lideranças ocidentais, por N compromissos, vão e ratificam essa posição. O Macron, o David Cameron, que foi premier do Reino Unido e agora voltou como ministro das Relações Exteriores. Aí, numa entrevista simples, perguntaram para ele, mas e se atacasse uma embaixada britânica? Ele entrou em contradição. Ele entrou em contradição automaticamente. Ele falou, não, mas veja bem, a gente daria uma resposta dura. Ele se perdeu completamente. Isso, infelizmente, é o que se tornou o Ocidente hoje. Boa parte da Europa, tirando honrosas exceções, onde tanto uma centro-esquerda quanto uma centro-direita concordam com essa maluquice. E, gente, se isso não for parado de alguma maneira, por exemplo, o Lula tem sido atacado, por ter sido está sendo uma voz sensata no cenário internacional em relação a esse belicismo. O Lula tem sido atacado nos bastidores, pela mídia, no cenário internacional. Agora, o Elon Musk também se aproveita dessa onda para fazer valer seus interesses econômicos, mas que está conectado também com essa conversa toda, porque o Lula deveria, na opinião dessas pessoas, endossar essa maluquice que vai empurrar o mundo para o abismo, né? Seja na Ucrânia, seja em Israel. Ninguém senta honestamente para dizer, olha, esse conflito tem de acabar, a gente tem de achar uma solução. É um discurso maniqueísta de filme de super-herói, que lá, o lado de lá é o mal e a gente tem que destruir o mal e não importa como, e não importa o que o bem faça. O bem pode fazer tudo, até o mal supremo. Matar umas criancinhas. Onde é que isso vai parar, gente? Claro que numa guerra maior, se isso não parar de alguma forma por uma razão bélica ou uma razão econômica. Ô, Hugo, deixa eu mudar um pouquinho a prosa aqui. A gente já está com a Fernanda, mas eu queria te fazer uma pergunta final sobre as eleições no Reino Unido. Eu vi pesquisas aí dando quase 70% para os trabalhistas. Fiquei entusiasmado. Será que eu deveria ficar entusiasmado? Não, não deveria. Eu acho que o Keir Starmer ele é pior, inclusive, que os conservadores. O Keir Starmer ele é um interventor, ele é um cara que ganhou a eleição interna depois que o Corbyn perdeu, sabotado pela direita dos trabalhistas, e o Starmer entrou. Por que essa direita trabalhista ela ganha eleições? Porque quando a direita assume o controle do Partido Trabalhista, a esquerda vai lá e faz campanha, mas quando a esquerda ganha eleição interna, a direita vai e sabota. Foi o que aconteceu com Jeremy Corbyn, inclusive perseguido por defender posições social-democratas honestas, pela paz na Palestina, foi duramente perseguido lá no Reino Unido, e o Starmer entrou se fazendo de cordeirinho, dizendo que era um moderado, que não era um cara da linha do Tony Blair, e o Starmer ele é pior que o Tony Blair. Ele é um cara de uma família trabalhista, veio de baixo, mas ele virou cavaleiro da coroa britânica, ele é um homem do establishment. Ele era advogado de direitos humanos, mas lá no sistema inglês ele virou uma coisa tipo promotor, né? Tem uns promotores que são indicados. Ele virou tipo um promotor de justiça conservadorzão, mas se manteve no Labour, vai ganhar a eleição arrebentando, e pode ser que seja um governo mais agressivo até do que esses sucessivos governos conservadores que se atropelam. Mas pode ser que, pela quantidade de deputados eleitos, tenha um racha no próprio partido dele. Então, entre muita gente de esquerda, mais gente de esquerda no parlamento, e essa ala esquerda do Labour brigue com a ala de direita mesmo, no sentido técnico da palavra. Tony Blair era uma figura de direita, né?
E o Keir Starmer é uma figura direitista ao seu modo, é uma direita liberal que faz parte do establishment britânico e que tem um problema grave, que ele é belicista. Ele é bem belicista. Né? Como Blair foi bem belicista, a gente precisa lembrar, né? Blair apoiando a mentira da guerra do Iraque, Blair apoiando os americanos ali em tudo no mais absurdo, bombardeio à Iugoslávia. O Starmer é um cara igual, só que um pouquinho pior, tenho a impressão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ele vai ganhar a eleição. Isso já é dado e a coisa não vai mudar muito lá, não. E nos Estados Unidos, o Biden tem chance? Porque antes estava todo mundo falando, não, vai ser o Trump o próximo presidente. Agora parece que o Biden cresceu nas pesquisas, não? Ele cresceu, Dri, mas a gente tem de olhar que aquele sistema eleitoral maluco deles. A gente tem de olhar estado a estado e quem vai decidir. O que eu estava olhando aqui, eu posso fazer essa conta aqui, mando para vocês depois, mas eu estava fazendo a conta das últimas pesquisas até com desvio padrão, o Trump ainda estaria vencendo. No voto popular nacional, o Trump, no agregado das pesquisas, ele está um pouquinho na frente do Biden, mas a gente precisa lembrar que lá a eleição não é nacional. Ela é a cada estado vale uma quantidade de delegados, isso pode gerar uma distorção. O Trump, quando ganhou, ele perdeu no voto popular. E na última eleição que o Biden ganhou também no voto popular, foi apertado, porque nos estados onde realmente importava, foi disputado ali cabeça a cabeça. Na verdade, o Biden ganhou por conta de uns 40 mil votos nos estados que importava. Então, a gente tem de olhar para onde? Georgia, Pensilvânia, Michigan, Arizona, porque, assim, é claro, Califórnia, Nova York, o Biden vai ganhar, Texas, Flórida, o Trump vai ganhar. A gente tem de olhar naqueles lugares que estão mais empatados. Nesses lugares ainda está mais para o Trump. Mas é claro que é uma eleição que está em jogo e o Biden tem muito mais dinheiro que o Trump para fazer campanha. E o establishment é Biden, né? Vamos ser francos, o establishment foi Biden, foi Hillary, mas o voto, digamos, do americano branco, Sinara, é do Trump. A gente só do americano branco ferrado, né? Do americano branco ferrado. Olha, também, mais ou menos. Tudo bem, o americano branco que estudou, ele vota mais nos democratas, mas tem muito americano branco que estudou que votou no Trump. Se os Estados Unidos não tivesse negro e hispânico, os republicanos não perderiam nenhuma eleição lá. Isso que a gente tem que ter essa noção. Se só homem votasse, só homem branco votasse, o Trump ele ganharia estourado. A gente sempre fala de um cálculo muito complexo, e aí o que acontece? Palestina e Israel é uma questão que importa muito para essa eleição. Porque se a esquerda ficar desmotivada, se o eleitorado árabe muçulmano, mas o eleitorado muçulmano é só 1,5%. Tá bom, gente. É uma eleição que vai ser no voto a voto. Como o Biden vai resolver essa questão aí, ou arrumar uma gambiarra para isso não descambar para uma guerra mais terrível lá na Palestina, isso vai ser definitivo para a eleição. Se o Biden conseguisse uma solução pacífica lá para a Palestina, isso poderia levar ele à vitória. Agora, se ele não conseguir a coisa descambar, é possível que tenha um eleitorado muçulmano que mande ele e não queira saber, entendeu? E lembrando outra coisa, viu? Tem 4 candidatos. Para o Biden ganhar, o Robert Kennedy Jr. e o Cornel West, eu tenho que sair ou desidratar muito, porque se ficarem os 4, o Biden não leva. Agora, nessas projeções que a gente vê só os 2, né, levando em consideração que os outros 2 podem desistir, mas os outros 2 têm pouquinho, sim, tem pouquinho, eu sei disso, mas é um pouquinho que pode definir essa eleição. Vai ser assim, vai ser um fiozinho de cabelo que vai definir isso, gente. Muito bem. Muito obrigado, Hugo Albuquerque, que sempre atende a gente aí de forma muito generosa. Espero que o Biden não derrote que o Bibi não derrote o Biden, né? Porque exato, essa questão. Ele pode fazer isso também de jogo pensado. Sim. Valeu. Obrigada, Hugo. Boa semana. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.